Vocês querem ouvir sobre cachorros? Oi fofos, tudo bom? Meu nome é Gabriel. O pessoal do Anjo me conhece como Cavíquio, mas só o pessoal do trabalho me conhece como Gabriel, então vou falar Gabriel já que a gente vai estar falando um pouquinho sobre a vontade de Deus na minha profissão. Eu tenho 22 anos, estou na Candelária já fazem uns 5 anos, atualmente faço parte da coordenação do grupo, e então vou contar um pouquinho das minhas experiências de estágio, um pouquinho das minhas experiências dentro da área de medicina veterinária, para vocês aí que às vezes estão em dúvida de algum curso e tudo mais. Então, eu estava no terceiro ano do ensino médio e ainda não sabia o que eu queria fazer. Eu estava em dúvida sobre duas áreas, né, um pouco diferentes, entre jornalismo e entre medicina veterinária. Eu sempre tive cachorro, sempre tive animais, pássaros, então sempre foi uma paixão, assim. Mas eu não sabia ainda se eu gostaria realmente de trabalhar com isso, porque na escola a gente sempre pensa que as matérias preferidas são as que vão decidir o curso que a gente vai fazer. E eu não gostava muito de biologia, não gostava muito de ciências, eu gostava muito de história, de português e tudo mais. Então eu comecei a questionar entre jornalismo e veterinária. Nessa época, então, eu entrei na igreja e depois de um ano me apaixonando pelo grupo de jovens, eu entrei na Crisma. E no meu retiro de Crisma estava muito próximo da escolha de vestibular, de faculdade, de cursos. E essa época a gente fica muito indeciso, é uma época muito complicada. E eu acabei pedindo muito numa palestra de sonhos para que Deus me mostrasse o caminho que eu iria seguir no curso. E eu lembro muito bem, assim, foi uma palestra que no fim a gente saiu lá para fora, a gente teve um momento de oração muito forte. E eu pedi muito a Deus que me encaminhasse a profissão que Ele queria para mim, a profissão que eu pudesse fazer a diferença para Ele. E eu lembro de sair assim desse momento de oração, desse momento em que eu pedi para Ele, e a primeira coisa que eu ouvi era uma veterinária conversando e contando das experiências dela. Aquilo para mim foi uma confirmação muito grande de que esse era o curso. Quando eu estava nessa dúvida entre jornalismo e veterinária, uma coisa que eu pensava muito é que o que eu queria fazer depois de estar formado vinha antes do que as matérias que eu ia cursar na faculdade. Então, o que me fez decidir muito sobre o curso de medicina veterinária, por mais que eu não fosse tão bom em ciências, em biologia, era o que eu iria fazer, como eu iria trabalhar. E como eu sempre fui apaixonado por animal, esse fato de estar em contato com eles na minha profissão, de poder ajudar as pessoas, os animais, me fizeram ainda mais ter certeza de que esse era o curso a escolher. Então Deus foi encaminhando muito as coisas com a vontade dele. Então, talvez uma dica para vocês que ainda não sabem, pensem o que vocês vão fazer depois da faculdade, não as matérias que vocês vão estudar durante, porque talvez se eu fosse pelas matérias que eu gostasse, eu não teria sido tão realizado de fazer o curso que eu queria trabalhar depois. Desde que eu comecei a faculdade, eu consegui ver Deus encaminhando muito os meus estágios e também as minhas experiências dentro da profissão. Eu logo no segundo ano já comecei a fazer estágio em clínica, todos os lugares que eu passei também, creio que Deus me mostrou muita coisa, me fez crescer como pessoa e também levar um pouco dele para as pessoas. E, assim, todas as vezes que eu pensava em mudar de estágio, eu confiava nele, eu ia rezar e pedir para ele me mostrar o caminho que eu tinha que seguir, já que ele que tinha me mostrado qual era o meu curso. Ele que me trouxe para a veterinária e eu sempre quis que ele me guiasse em todos os meus estágios e os passos que eu fosse seguir. Então, ter essa confiança em Deus durante o curso para que ele encaminhe os seus passos, os seus estudos, os seus planos é muito importante. Eu acho que fez total diferença na minha formação acadêmica, na pessoa que eu sou hoje, porque eu confiei nele para todas as vezes que eu precisei. Eu sempre gostei muito de animais, né? Eu sempre tive cachorro, sempre tive pássaro, até demais, vários animaizinhos em casa. E eu sempre tive um amor muito grande por eles e conforme foi passando o tempo, eu fui crescendo e eu vi que eu tinha realmente uma paixão por querer ajudar, por querer fazer alguma diferença na vida deles e também na vida das pessoas, porque hoje os animais, eles trazem muito amor. Eu vejo assim Deus nessa forma. Deus
os animais, o Deus usa dos animais, que são criaturas dele, né, que ele criou, para trazer felicidade, para trazer amor, para mostrar às pessoas como elas devem ser muitas vezes, para as pessoas que às vezes não têm o carinho de familiares, elas encontram às vezes nos animais. Então eu vejo Deus agindo dessa maneira, através dos animais, que são criaturas dele, que ele criou. Eu vejo Deus utilizando deles para também fazer o bem para as pessoas. O que te faz ver Deus na profissão? Eu vejo muito Deus na profissão porque eu vejo Deus utilizando os animais para ajudar as pessoas, para fazer a diferença no mundo. Então, os animais, eles são criaturas criadas por Deus, né? E eu vejo como ele utiliza do amor dos animais para também fazer um bem para a humanidade, assim. É muito gratificante ver o quanto as pessoas amam os filhos de quatro patas, os animaizinhos, e o quanto elas crescem como pessoas por causa dos animais, porque eles demonstram muito amor. E às vezes a humanidade, a gente precisa muito de amor. E eu sei que Deus está utilizando de tudo, inclusive dos animais, para fazer a diferença também na vida das pessoas. Eu sou grato a Deus pelo meu trabalho, pelos meus estudos, pela minha faculdade, minha futura profissão, porque eu me encontrei muito bem na área, assim. Por mais que antes eu tivesse muitas dúvidas, por mais que Deus tivesse me mostrado muitas coisas, mesmo assim eu tinha muitas dúvidas. A gente sempre vai ter algumas dúvidas durante o nosso curso. Também tem muitas dificuldades dentro da área, não é só coisas boas. E para isso eu tenho que ter muito psicológico, eu preciso ter muita fé de que Deus me escolheu para estar ali, de que eu vou ser capacitado por Ele para tomar as melhores decisões quando eu me formar, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande de lidar com vidas, né? Por mais que não sejam vidas humanas, são vidas tão importantes também. Pra gente encerrar o vídeo, para as pessoas que estão assistindo e estão cursando veterinária, você tem uma dica para a faculdade e uma dica espiritual? Para o pessoal que faz veterinária, eu recomendo estudar bastante. Não é um curso que é fácil, a gente tem muitas matérias, a gente tem muitas coisas difíceis para aprender. Eu tive bastante dificuldade nisso porque a gente precisa disponibilizar tempo. A gente tem que gastar tempo do mesmo jeito que a gente precisa gastar tempo com Deus, a gente precisa gastar tempo estudando para que a gente possa se tornar um profissional bom. E eu vejo muitas pessoas saindo da igreja por causa do estudo, porque às vezes não conseguem conciliar. E é importante a gente lembrar de onde a gente começou, né? Eu, por exemplo, só estou fazendo veterinária, só vou ser um profissional por causa de Deus. Talvez se eu não tivesse uma intimidade com Deus naquele momento que Ele me chamou, eu teria escolhido outro curso, teria ido por um caminho errado. Então eu confio muito de que eu estando com Ele, Ele vai guiar os meus passos na minha profissão. Então não desiste. Tem que dedicar bastante tempo e não desiste também de Deus, não desiste da igreja, não desiste de servir, porque a gente foi feito para amar a Deus a primeira coisa. E da mesma forma que a gente pode servir também na igreja, a gente pode servir no meio no nosso dia a dia, da nossa profissão. Então a gente tem que estar muito ligado nisso. Acho que dei mais ou menos a dica espiritual também, da gente estar em oração e não abandonar Deus quando as coisas estiverem muito difíceis, quando a gente estiver superlotado, sem tempo, porque Ele é o principal, independente das outras coisas que a gente precisa fazer, mas é importante também a gente dedicar muito tempo para estudar e para se aperfeiçoar. Mais uma dica espiritual que eu posso dar é pedir a intercessão de São Francisco de Assis. É o meu santo de devoção, eu ainda preciso buscar conhecer muito mais ele, mas como ele é o santo dos animais, eu acabei me identificando muito com ele. É o santo que eu muitas vezes peço a intercessão no meu trabalho, na minha profissão, nos meus estudos. Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo que chamou aí pra gente estar gravando esse vídeo. Espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas, ajudado vocês. E fiquem ligados no canal aí, porque tem muitos vídeos bons ainda pra virem. Valeu, galera! Tudo mais, foi mais um sinal de que Deus estava me mostrando realmente o que Ele pensava pra mim naquele momento. Cachorros estão fazendo parte do vídeo na veterinária. Eles não param, né? Uma loucura. Aprender muito e também levar alguma coisa para as pessoas que estavam ali. Ixi, um barulho bom.
só não dava silêncio o tempo todo. Aí na hora que a gente foi gravar... E Deus foi me... Péssimo. Take 3. Preferi os cachorros latindo. Enquadrado. Pode começar? Peraí que eu vou focar.